Professora Tamires, um prazer te receber. Tudo bem com você? Tudo bem, Thalita. Prazer estar aqui também. Tamires, começa falando para a gente sobre a importância, então, desse ato que acontece no domingo na Praça Charles Miller, a partir das 10 horas da manhã. A TVT vai estar transmitindo, tá bom, pessoal, aqui pelas redes sociais e pela TV. E com as 9 centrais sindicais reunidas, né? Isso é muito importante também, num ano eleitoral como esse, de taxa de desemprego, como a gente comentou ali no princípio, altíssima, com uma política econômica toda errática, né? Então, fala para a gente sobre a importância desse momento. Então, Thalita, eu acho que o 1º de maio de 2022, ele ganhou contornos bem específicos, né? Não só porque é um ano eleitoral, nós estamos sob essa atmosfera de ano eleitoral para o Poder Executivo no âmbito federal e no âmbito estadual, mas também pela situação que a classe trabalhadora se encontra, né? E eu acho que é interessante trazer aqui para a nossa conversa um exercício de consciência mesmo sobre qual é o lugar do trabalho na sociedade brasileira e qual é o lugar do trabalhador e da trabalhadora nessa conjuntura, né? Em termos históricos, isso não tem como fugir, né? O trabalho despertava nas pessoas um sentimento coletivo. Isso é bastante importante da gente retomar, né? Esse sentimento coletivo ajudou a projetar um horizonte de oportunidades, melhores condições de vida, né? É uma expressão cívica, mas também ela está imbuída de alguns princípios norteadores de uma sociedade inclusiva, democrática, né? Então, é uma data para a gente celebrar as lutas e conquistas dos trabalhadores, mas para enfatizar esse sentido político do trabalho e do trabalhador como um sujeito histórico. Ele é um sujeito histórico porque ele é imprescindível para democracias, né? Para as democracias das sociedades modernas e especialmente aqui para a democracia brasileira. Um outro ponto que eu acho interessante ressaltar nesse 1º de maio, né, que tem a ver com essa reflexão sobre o trabalho propriamente dita, né? O trabalho tem passado por muitas transformações, né? Essa categoria do trabalho, eu costumo dizer que é uma categoria flutuante, não só do ponto de vista conceitual, quando a gente vai analisar as transformações do mundo do trabalho a partir das imposições do neoliberalismo, ou das restrições que as sociedades ditas democráticas têm colocado sobre as legislações trabalhistas, da cultura do trabalho, né, que também envolve uma dimensão subjetiva e mais individualizante. Aí lembrando que o trabalho sempre foi uma fonte de integração, de interação social, de sociabilidade, mas hoje com essa flexibilização e desregulamentação do trabalho que tem sido intensificada nos últimos anos com o governo Bolsonaro, a gente vê que o trabalho é sinônimo de fragmentação, né, de distanciamento, de individualização. E aí, além desse aspecto mais abstrato, né, vamos dizer assim, a gente tem inúmeras formas de trabalho hoje existentes que vão muito além da noção de trabalho assalariado e do emprego propriamente dito, né, que é uma tônica da sociedade brasileira hoje, né? A gente é um motor de produção de trabalho precário. E aí vem uma legislação trabalhista que ratifica esse trabalho precário, né? Autoriza formas precárias de trabalho. E aí isso tem a ver com uma estrutura heterogênea do mercado de trabalho que não comporta a oferta de mão de obra, colocando muitas pessoas no desalento, origina Sim. trânsitos de trabalho informal, subutilizado, desregulamentado, ocupações sem qualquer amparo legal, e isso nos leva a uma reflexão sobre os desdobramentos do retrocesso dos direitos sociais e do trabalho na sociedade brasileira, porque isso tem a ver, né, tá diretamente relacionado com a estruturação das políticas de cidadania. Então, eu acho que a importância desse 1º de maio, no próximo domingo, né, é que a sociedade brasileira está se moldando ao trabalho flexível e desregulamentado, e isso vai na contramão dos direitos consagrados pela história de luta da classe trabalhadora. Nesse sentido, o 1º de maio também é um despertar para a importância e para o papel que o trabalhador tem, também nessa luta, é claro, nessa luta, mas também no pensar o trabalho, no que queremos para que seja um trabalho decente. Então, é um despertar para esse papel que o trabalhador tem na sociedade, para além de ser meramente um trabalhador. Com certeza, eu acho que é aí que mora a esperança, né? Que deve morar a nossa esperança enquanto classe trabalhadora. É de trazer esse 1º de maio como um simbolismo dos princípios que norteiam
uma sociedade democrática, uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade com trabalho digno, né? Se a gente for observar, por exemplo, a experiência de trabalho na pandemia, o trabalho foi reconfigurado na pandemia a partir de novas modalidades, né? Você teve uma disseminação do trabalho remoto, 8 milhões de pessoas foram colocadas na condição de trabalho remoto em função das medidas de distanciamento e proteção é, de saúde, né, em relação ao vírus. Mas esse contexto de distanciamento social, ele trouxe alguns desdobramentos importantes também, né? Ele exigiu uma série de adaptações do trabalhador que foram feitas de uma forma muito abrupta, né? E nós precisamos rearranjar as nossas relações familiares e de trabalho. Um outro elemento importante do trabalho que tem a ver com essa nossa reflexão da categoria trabalho como algo que a gente precisa tomar para si, né? Politizá-la no sentido de trazer à tona o seu potencial transformador para uma sociedade digna, justa, inclusiva. A gente teve também uma experiência de sobreposição de ambientes de trabalho, né? Esse contínuo do trabalho. E eu até costumo falar, né, que gerou essa angústia do home office, né? Porque a gente não sabe onde termina um e onde começa o outro nas dimensões entre família e trabalho, né? A gente, tanto que até o movimento sindical tem discutido o direito à desconexão, né? Que é o estabelecimento de algumas fronteiras para que as empresas não sucumbam à saúde mental e física dos trabalhadores de tanto impor os seus condicionantes de trabalho, o controle sobre a jornada, né? A gente vive nessa era da hiperconexão, do sem descanso, né? Dos trabalhadores que não têm um momento de lazer, não sequer têm as suas condições de subsistência asseguradas, né? Na conjuntura atual. E aí as empresas têm se beneficiado muito da possibilidade de controle limitado desse trabalho, dessa jornada, né, que coloca o trabalhador à disposição a qualquer momento. Eu acho que isso é um aspecto que traz também para o 1º de maio, sabe, Thalita? Para a gente poder pensar, né, em questões que foram aparentemente pontuais na pandemia, mas que podem se ressurgir como uma tendência, né, como algo que veio para ficar, como essa questão do home office. Posso só indicar mais um ponto, se você me permitir, que eu acho que é fundamental na experiência de trabalho na pandemia, que é o estresse das trabalhadoras e o aumento do assédio moral no ambiente de trabalho, no ambiente virtual de trabalho, inclusive, né? A gente sabe que as mulheres passam mais tempo no ambiente privado do lar, cuidando das responsabilidades familiares, dos filhos, das filhas, e na pandemia elas tiveram uma sobrecarga imensa de trabalho, né? E aí é importante notar que a prática de assédio moral no ambiente de trabalho aumentou consideravelmente, e com o auxílio das novas tecnologias, né? Isso tem efeito desastroso sobre a saúde mental das trabalhadoras. Teve uma pesquisa recente do Instituto Patrícia Galvão que mostrou que quase 80% das mulheres com filhos falaram que teve um aumento de carga de trabalho com cuidado. E 72% das mulheres com e sem filhos relataram aumento da carga de trabalho doméstico, né? Ou seja, essas divisões que existem no desempenho social do trabalho a partir do gênero também foi ressaltado na pandemia, né? Esses efeitos sobre o trabalho, eles se colocam como uma tendência, que a gente precisa também estarmos atentas sobre isso. Perfeito, esse recorte de gênero é muito importante, né? Porque, de fato, as mulheres foram as mais impactadas agora desse momento de pandemia, porque acabam sendo as responsáveis por cuidados, pelos afazeres domésticos, enfim, muito importante. Deixa eu trazer a fala inicial que a gente mostrou do ex-presidente Lula agora, Tamires, para falar um pouquinho sobre reforma trabalhista e outros ataques aos direitos dos trabalhadores que a gente vem acompanhando nesses últimos anos. Lula fala, né, que a gente chega a esse nível de desemprego esse ano por conta muito do que aconteceu lá atrás, né, no governo Michel Temer, que aprovou a reforma trabalhista, depois disso a gente teve reforma da Previdência, a gente teve ali uma tentativa de carteira verde-amarela que acabou não indo para frente, para nossa sorte, né, mas os ataques são constantes e é claro que a gente precisa discutir tudo isso até como uma forma de pensar o futuro, né? Você, inclusive, tem dados que mostram o quanto o trabalho foi precarizado, enfim, por conta de reforma trabalhista,
e que também levam a essa reflexão sobre nosso futuro, né? Sim, eu acho essa coisa. Nós estamos numa rota de coalizão com os direitos trabalhistas, né? E a reforma trabalhista ela se iniciou em novembro de 2017, mas ela continua de várias formas, né? Com várias tentativas do governo e tentativas frustradas, porque ela sempre veio com um discurso de modernização das leis trabalhistas, de incentivo ao emprego, mas o que a gente observa são retrocessos nas relações de trabalho, né? E após esses primeiros anos de reforma, a gente já consegue ter um quadro sobre o que ela, dos seus resultados, né? Por exemplo, nós tivemos a autorização de novas modalidades, né? Modalidades alternativas de contrato de trabalho, como trabalho intermitente, tempo parcial, temporário, trabalho autônomo, né? A gente pode incluir também a terceirização irrestrita, e são modalidades de trabalho que, embora tenham descaracterizado a relação de empregado-empregador, elas ainda não estão disseminadas nas relações de trabalho, obviamente porque a economia está estagnada desde então, né? Né? E é importante frisar que não é a desregulamentação trabalhista que gera um efeito direto sobre o dinamismo econômico, são coisas distintas, né? Isso, na verdade, é uma retórica utilizada para convencimento da população, mas não se aplica na realidade. O que se aplica na realidade é o trabalho digno, né? É a vida das pessoas, é os direitos sociais, é a ampliação da democracia, da participação. E aí o trabalho intermitente em tempo parcial, eles representaram 24% dos contratos considerados atípicos em 2018, primeiro ano cheio, né, de reforma. Mas esse contrato intermitente, por outro lado, sobre o total de contratos de trabalho, incluindo os seletistas, respondia só por 33% de todos os contratados. Então percebe, assim, cria-se esse estado de frição em relação às reformas trabalhistas, mas do ponto de vista geral do mercado de trabalho, o que tem impactado os trabalhadores é a informalidade, é a subocupação, é o desalento, é o desemprego oculto, né, que é o trabalho onde inclui os bicos que os trabalhadores fazem para sobreviver. Tem um outro dado que é interessante também, né, que é da desocupação e da subutilização da força de trabalho. Subutilização é quando você despotencializa aquela força de trabalho disponível e acaba subutilizando ela por insuficiências de hora ou pelas pessoas que têm disponibilidade para trabalhar mais, mas não conseguem uma oportunidade. Só esses dois indicadores, que já estavam registrando níveis elevados a partir da crise de 2015 e 2016, hoje eles chegam a 28%, né? A taxa de subutilização está 28,3%. É bastante preocupante isso. E na pandemia, quase metade da população em idade para trabalhar estava desocupada ou fora da força de trabalho. Metade da população. Então, esses desafios todos, o mercado de trabalho brasileiro já é um tema bastante complexo para se discutir. Foi enfatizado, muito enfatizado nos governos petistas, mas ele volta de uma forma diferente. Nesse 1º de maio recebe essa ênfase nessa pandemia, né, que reconfigurou também essas relações trabalhistas e foi intensificada a sua desregulamentação. Só mais uma consequência que eu acho interessante a gente observar nesse processo, né? Que é uma consequência direta dessa desestruturação, é a pressão que isso gera sobre o financiamento das políticas públicas, né? Porque a partir do momento que você tem um mercado de trabalho muito restrito, né, que não absorve a força de trabalho disponível, você coloca à margem muitas pessoas que ficam dependentes de outras formas de renda, né, de outras formas de sobrevivência. E aí entra as políticas de transferência de renda que também não comportam um volume de pessoas que passam a depender do Estado para sobreviver. Ainda que a gente tenha inúmeras restrições para enquadrar o perfil dessas pessoas, né? Não à toa que a gente está assistindo um desmanche das políticas públicas, em função dessa crise que perdura no Brasil, e a escassez de oportunidade de trabalho digno, né? Então, a gente tem visto aí a população viver em condições subhumanas, né? Com muita miséria, fome, isso é bastante preocupante, e o mercado de trabalho, ele exprime isso, ele também produz essas estratificações, essas desigualdades.
Perfeito. É isso, Tamires. Quero agradecer a sua participação, essas explicações sobre esse momento angustiante que a gente vive nesse momento e o 1º de maio que vai ser realizado agora no 1º de maio, claro, para tratar sobre todas essas questões. Muito obrigada, viu? Um abraço para você, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, obrigada, até.